Foram 3 dias de reunião do G20, com ministros da economia e presidentes dos bancos centrais das maiores economias do mundo. O Brasil, anfitrião do evento, defendeu pautas ambientais, falou em redefinir a globalização e pressionou pelo aumento da taxação dos bilionários. Depois de 3 dias, a cúpula deu em nada. Os governos não entraram em consenso e desistiram de uma declaração conjunta. Mesmo assim, assuntos importantes foram colocados na mesa e deve gerar uma discussão mais aprofundada nos próximos meses. A reportagem é de Camila Yunes, que acompanhou de perto o evento em São Paulo. Fernando Haddad liderou as primeiras reuniões de maneira remota devido ao diagnóstico de Covid. Estar longe dos colegas estrangeiros facilitou o ministro a tocar em temas sensíveis, a começar pelos benefícios fiscais dados a grandes fortunas, coisa que, segundo Haddad, tem de mudar. Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. O mais recente relatório do EU Tax Observatory sobre evasão fiscal demonstrou que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0,5% de sua riqueza. Entretanto, o ministro brasileiro não foi muito além da pressão. Haddad instigou as delegações presentes a elaborarem um plano de ação internacional para que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. A ideia é retomar o tema, talvez com alguma proposta estruturada, na próxima reunião em julho. Outro ponto de destaque na agenda brasileira foi o que o ministro Haddad chamou de redefinição da globalização, e segundo ele, para combater a desigualdade e as mudanças climáticas. No discurso, o anfitrião ainda relacionou a mudança climática e a pobreza e colocou os dois temas na lista dos verdadeiros desafios globais. Claro que as 2 guerras em curso apareceram no debate. O Brasil manteve a postura diplomática e falou em busca por um consenso. O ministro francês foi mais enfático e reafirmou a posição de Paris a favor da Ucrânia. Precisamos tomar todas as medidas para garantir que o conflito na Ucrânia levará à vitória do povo ucraniano. Quanto ao plano dos Estados Unidos de usar ativos russos em um fundo em prol dos ucranianos, utilizando cerca de 400 bilhões de dólares em ativos congelados pelo Ocidente, devido à invasão lançada por Moscou, o ministro francês Bruno Le Maire disse que a iniciativa esbarra em questões jurídicas. Quero ser muito claro, não temos a base legal para confiscar os bens russos agora. Precisamos trabalhar mais. E o local escolhido para sediar as reuniões da trilha de finanças do G20 foi o pavilhão da Bienal, aqui no Parque do Ibirapuera, onde a cada 2 anos ocorrem exposições artísticas. A arquitetura foi projetada em meados da década de 50 por um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, Oscar Niemeyer. E por falar em modernidade, o Brasil quer se consolidar como referência na transição ecológica. Durante o Fórum do G20, foi lançado um programa para atrair investimentos aqui para o Brasil em economia verde. Também participaram do encontro em São Paulo representantes de organismos multilaterais, como a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, o presidente brasileiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Os 3 concordaram sobre a urgência de destinar recursos para combater as mudanças climáticas ao participarem de um painel nesta quarta-feira, à margem da reunião do G20. Dados oficiais divulgados na quarta mostraram que os incêndios na Amazônia Legal totalizaram quase 3 mil focos em fevereiro, um recorde para este mês do ano. A chefe do FMI pediu que os países que compõem o G20 acelerem a redução das emissões. Segundo Kristalina Georgieva, uma das saídas seria eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis, estimados em 1,3 trilhão em 2023. O brasileiro Ilan
Goldfein, por sua vez, afirmou que o BID planeja triplicar de 50 bilhões de dólares para 150 bilhões de dólares o apoio a projetos contra as mudanças climáticas na América Latina na próxima década. Embora as recomendações tenham vindo, inclusive, das entidades que compõem a estrutura global da economia, os 3 dias de reuniões não resultaram sequer em uma carta de intenções. Sem consenso, o G20 não alcançou a tradicional declaração conjunta. Coube ao Ministério Brasileiro da Fazenda resumir o impasse responsabilizando os conflitos geopolíticos que estão em curso. Rapidamente eu vou resumir o enunciado da reportagem que a gente acabou de ver. Foram 3 dias de reunião em São Paulo, encabeçadas pelo ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, porque o Brasil é o atual presidente do G20. Vieram para a capital paulista representantes das 19 maiores economias do mundo, mais aqueles que representavam a União Europeia. Falaram e não disseram quase nada. As perguntas não respondidas eu vou repetir aqui para o professor e consultor do Espaço Democrático, economista Luiz Alberto Machado, que bastante frequentemente, para minha sorte, aparece aqui no Jovem Pan Internacional, para tentar explicar o que a gente não entendeu muito bem nessa reunião encabeçada pelo Fernando Haddad. Alberto Machado, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, eu só não sei se eu vou conseguir dar essas respostas, né? Confio muito em você, por isso que eu te chamei. Machado, vamos dar uma olhada? Uma coisa, né? Frases soltas que foram lançadas ali é o seguinte: uma repaginação da globalização. Trocando em miúdos, Machado, o que é isso? Hoje existe um questionamento da globalização. Se houve um momento que ela foi muito elogiada, aliás, erroneamente ela foi vista como uma panaceia que ia resolver todos os problemas. Depois ela foi muito criticada e agora nós estamos no meio termo. Não dá para dizer que o mundo vai deixar de estar integrado, mas eles estão buscando uma nova forma de integração, uma nova forma de globalização. Ok. Essa foi a pergunta mais fácil. As mais difíceis aqui, só para esquentar o motor do professor Machado, eu vou fazer agora. Machado, um dos pontos de não consenso, de dissenso agora na reunião que a gente viu, foi que os governos, não quiseram concordar com a proposta do governo brasileiro, do ministro Fernando Haddad, de aumentar a taxação dos super ricos, bilionários. Eu fui atrás do que é a evasão fiscal. Isso está dentro desse escopo, ou seja, como é que os países tiram dinheiro daquele país de origem para ter vantagens fiscais ou pagar menos impostos. Isso aqui, o número é assustador, 400 bilhões de dólares por ano se perdem em pagamentos de impostos por conta dessas evasões fiscais, traduzindo aqui para uma cotação média, dá mais de 2 trilhões de reais por ano. Estou falando da evasão fiscal do mundo. No Brasil, a cifra, claro, é mais modesta, mas ela também é bastante impactante. 8 bilhões de dólares, que representa, em uma cotação de 5-1 do dólar para o real, 40 bilhões de reais. Deixar esse dinheiro, que é evadido do Brasil, salvaria as nossas finanças? Faria uma enorme diferença, Machado? Que faria diferença, faria. Agora, o fenômeno da concentração da riqueza, que é o que vem crescendo no mundo, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Aliás, em outros lugares ele é muito mais grave, porque o volume de recursos que pertencem aos muito ricos, aos bilionários, aos trilionários americanos, europeus, é muito maior do que o daqui. Certo. Então, esse é um problema. Agora, o problema é atacar isso daí não é uma coisa tão simples e nem padronizada, porque em cada lugar você tem um tipo de situação. No Brasil, um dos culpados por essa evasão, etc., é esse cipoal tributário que nós estamos tentando combater agora com a reforma tributária. Mas se a gente considerar que isso vai ter efeito num prazo relativamente longo, nós não vamos resolver isso num curto prazo. Não sei se você trouxe a sua varinha mágica ou se ela ficou carregando em casa, Machado, mas tem uma solução assim, quase que num passe de mágicas, para que o empresário brasileiro ou o bilionário não tirasse o dinheiro daqui. Você falou aí da complicação do nosso esquema fiscal de pagamento de impostos. Se houvesse um incentivo para um reinvestimento desse dinheiro, seria uma vantagem ou isso já foi tentado e não deu certo?
Acho que já foi tentado, mas foi tentado naquela base do que foi feito no Brasil em termos de tributação nos últimos anos. Colcha de retalho. Fecha daqui, abre dali. Fecha daqui, não resolveu o problema. É o cobertor curto. Cobre a cabeça, falta no pé. Então, agora a proposta de reforma tributária é uma proposta mais estrutural. Claro. Se ela vier, ela já foi desidratada, que era esperado. Ela é muito diferente do que foi proposta, o que é absolutamente esperado no regime democrático. Vamos esperar se com a vigência dela isso vai acontecer. A sua pergunta direta, isso pode ajudar? Pode. Você pode estimular o recurso a ficar aqui e não ir para fora. Hoje não há esse tipo de coisa na maior parte das vezes. Também apareceu nesses 3 dias de discussões aqui do G20 econômico em São Paulo a diferença entre ricos e pobres, a distribuição de renda pelo mundo. Isso também acaba definindo as diferenças entre governos de esquerda e governos de direita, mas os números falam por si só. Num salto de 10 anos, números atualizados pela última vez com mais precisão em 2018, houve um crescimento de bilionários, né? São 2,2 bilionários no mundo e seu número quase dobrou desde a crise financeira de 2008. A cada dia, a soma total de suas respectivas fortunas, a cada dia, cresce na casa de 2,5 bilhões de dólares. Então, a gente teve um crescimento. A gente tinha 1.000 bilionários lá para o ano 2008, eles passaram a ser 2.200 bilionários num arco de 10 anos. Esses números devem estar muito mais atualizados, esse número é muito maior. E aí, a discussão é essa, né? Se houvesse um aumento de 0,5% do imposto cobrado entre 1% dos mais ricos do mundo, isso poderia financiar mais de 260 milhões de crianças pelo mundo não escolarizadas, né? Poderia financiar a escolarização de 262 milhões de crianças ou os cuidados sanitários para evitar mortes, né, por falta de cuidados sanitários, que hoje está na casa dos 3,3 milhões de mortes por ano. Agora, isso aqui é uma conta matemática, né, Machado? A gente tem como fazer com que esses bilionários, não estou falando para que eles não venham a crescer, mas como haveria uma maneira dessas grandes fortunas serem investidas em colchões sociais? Vamos lá, eu quero analisar por 2 ângulos. Esse trabalho da Oxfam é um trabalho elogiável. Mostra que está havendo um aumento da concentração da riqueza. Claro. Não é que o mundo está produzindo menos, o mundo produz mais. Porém, essa riqueza está cada vez mais concentrada na mão de poucos. Se houver um trabalho generalizado, e daí é a ideia do Haddad, inclusive, de propor um trabalho conjunto, internacional, havendo uma integração dos 19 países para fazer isso, perfeito. Segundo ponto, desde que os recursos aí arrecadados sejam bem administrados e vão para o lugar certo. Porque você tem nesses diferentes países verdadeiros ralos, onde o dinheiro não é que não tem, é que ele vai embora sem atender os que precisam. E aí tá aí, o professor Machado citou, também é um dado que apareceu nessa reunião, quase 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, nós estamos falando que é mais da metade da população mundial vive com menos de 5,5 dólares por dia. E esse número aqui é bastante assustador, né? Bastante impressionante, vou colocar dessa maneira. Em 2018, 26 pessoas tinham a mesma riqueza que metade da população mundial. E esse número sobe para 42 em 2017. Quer dizer, era 2017, fazer a conta invertida, né? 2017 eram 42 e caem para 26. Reforçando o que o professor Machado falou agora, só se aumenta a concentração de riqueza no mundo. Bom, para encerrar, eu queria agradecer mais uma vez o professor Luiz Alberto Machado. Obrigado mais uma vez, Machado, pela tua presença. Eu agradeço o convite, mas como professor eu não posso deixar de dar uma dica. Por favor. Saiu um livro recente no Brasil chamado Os Ricos e os Pobres. 100 e poucas páginas. Claro que trata de números, mas ele não tem uma tabela nem gráfico, portanto não é de assustar. A conclusão é a seguinte: a desigualdade é pornográfica. Bom, fica aí a dica então de programa do final de semana.